dele. A gente está aqui com o especialista Luiz Felipe Boeri, que é especialista em engenharia de distribuição de gás, para falar exatamente sobre os cuidados que deve-se ter com aquecedores em casa, né? Boeri, obrigado por você estar aqui. Boeri, no caso, aparentemente o que a gente vê é que houve um tampamento das saídas, né? Da ventilação do banheiro. Por que isso é tão importante? Bom dia, Benhur, bom dia, equipe, bom dia, Silvana, bom dia, Fachel. Bom, em primeiro lugar, eu quero lamentar as duas mortes e me solidarizar com os parentes e amigos. É uma pena. Bom, o que acontece? Efetivamente, a gente ouviu o perito falando, existe a possibilidade ainda inconclusiva de ter sido uma morte por intoxicação do monóxido de carbono. Ocorre que a questão das ventilações, ela é muito importante porque ela não só produz uma circulação de ar no ambiente, como ela também traz oxigênio para queima. Na verdade, o processo do monóxido de carbono, ele é resultado de uma queima incompleta exatamente por falta do oxigênio na mistura. Então, é muito importante, principalmente nessa época do ano, que está mais frio e que as pessoas costumam tomar banho mais demorados e mais quentes, que sejam mantidas as ventilações, a inferior, que normalmente é feita na porta, na parte inferior da porta até 80 centímetros do piso, e a superior, que normalmente é feita ou na janela ou no basculante, a 1,5 metro do piso. Trata-se de 200 centímetros quadrados embaixo, 600 em cima, através de uma báscula fixada ou da janela fixada. Efetivamente, isso produz uma circulação de ar no ambiente, como eu já falei, e o oxigênio necessário. Além disso, a gente sempre recomenda que seja feita uma manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva ela pode ser feita ainda nos meses quentes, até março, abril, né? Exatamente para que nessa época o processo, o sistema todo esteja funcionando bem. O aquecedor, e as ventilações estejam presentes e todos os cuidados sejam mantidos para que não aconteça mais isso. Professor Boeri, o Fachel e a Silvana têm perguntas para você. Fachel e a Silvana podem fazer diretamente para ele, que ele está ouvindo. Bom dia, muito obrigado pela sua presença no Bom Dia Rio. Eu vou fazer uma pergunta que, apesar de eu saber a resposta, de que muita gente sabe, mas tem gente que confunde, né? A gente viu aí no caso de aquecedor, a pessoa pensa assim, mas foi o vazamento do gás, né? Então você tem o gás e você tem o monóxido de carbono, que é o que resulta da queima, lá do queimador do fogo, né? Eu queria que o senhor explicasse a diferença dos dois, porque tem gente que pensa assim, não, eu vou ficar sentindo o cheiro, se eu sentir o cheiro tá tudo bem, eu saio, né? Explica pra gente a diferença entre o gás, que alimenta o aquecedor, e o gás que sai da combustão, que esse é muito perigoso também. Perfeito, Fachel. Essa dúvida realmente é frequente. O que ocorre é que quando há um vazamento de gás, normalmente o que acontece é uma asfixia e a pessoa, normalmente ela pode ir a óbito, mas por falta de oxigênio. Na verdade, o que acontece? É o preenchimento daquele gás, no caso combustível, qualquer outro tipo de gás pode acontecer isso, diminuindo o teor de oxigênio no ambiente. Então, quando diminui o teor de oxigênio no ambiente, a pessoa acaba tendo um desmaio e, a partir daí, pode acontecer, pode vir a óbito. Já no caso da intoxicação por monóxido de carbono, a aspiração dos produtos da combustão, ou seja, os gases que saem depois da queima. E isso pode ocorrer com mais facilidade nos aquecedores chamados de combustão aberta, os tipos B, porque, na verdade, ele tem contato com o ar do ambiente. Então, o que pode acontecer? Frente a um defeito que pode acontecer, inclusive um problema qualquer que haja na hora, que não permita que sejam extraídos os produtos da combustão e levados para o exterior, que é a função da chaminé do aparelho, no caso do aquecedor, isso pode se acumular no ambiente e aí, dependendo do tempo de aspiração
e da quantidade que foi aspirada, realmente a pessoa pode ir a óbito. Agora, senhor Luiz Felipe, uma dúvida para quem está assistindo. Quem hoje tem aquecedor dentro do banheiro? Quais são os cuidados fundamentais que essa pessoa tem que ter? Que alguns têm a chaminé para dentro, né, Silvana? Não está para fora. Olha o perigo, já pensou? Pois é, então, na verdade é você manter as ventilações. Eu vou repetir porque é importante que isso fique claro. Estou falando da ventilação que está embaixo da porta de entrada do cômodo, no caso do banheiro. Normalmente é feito por um corte de cerca de 3 centímetros, mas são 200 centímetros quadrados no total, ou uma veneziana. Normalmente é um corte da porta. E a fixação da báscula, no caso, se for basculante, ou da janela que dá para o exterior. Aí você já promove uma circulação de ar que é necessária. E depois, você checar as ligações do aquecedor, as ligações de água fria, entrada de água fria, de gás e saída de água quente. Depois, a ligação do aquecedor ao sistema de exaustão, que é exatamente o trecho vertical da chaminé, o horizontal, e lá fora o terminal. Isso garante que os produtos da combustão saiam. A outra questão é a manutenção do aquecedor propriamente dito, né, do queimador e de todos os componentes do aquecedor. Se você faz isso uma vez por ano, você está numa situação bem mais segura.